Fala galera, Greg aqui na área e hoje eu vou trazer uma curiosidade sobre um campeonato bem esquisito. Bom, eu tô falando do campeonato nigeriano, é a Premier League da Nigéria e é um negócio muito curioso. Se você não está familiarizado com esse campeonato, talvez você vá se assustar com essas estatísticas que eu vou trazer aqui. E é por isso também que é sempre interessante você só trabalhar em campeonatos que você conhece, porque cada país, cada campeonato vai ter uma peculiaridade que você não vai estar acostumado e você não vai saber lidar, colocar isso em conta. E qual é a característica diferente aqui da Nigéria? Bom, eu vou trazer aqui primeiro a tabela casa, fora, classificação de como foi os times como mandante, como visitante, e depois a gente vai comparar aqui com o da Nigéria, beleza? Então a gente está vendo aqui que como mandante, o Palmeiras ano passado terminou com 44 pontos e uma média de pontos por jogo de 2,32. E ele vai caindo, 2,32, 2,20, 1 e pouquinho, e o pior mandante foi o meu Coritiba com 0,84 pontos por jogo. Beleza, agora como visitante, a gente tem aqui, obviamente, que os times vão um pouquinho pior, porque eles jogam fora dos seus estádios, jogam com torcida contra. Então, se o melhor mandante tinha 2,32 aqui pontos por jogo, o melhor visitante só tem 1,63. E o pior visitante é o América Mineiro, que só conseguiu 0,37 ponto por jogo. Então, é normal. Esses números aqui são normais se você procurar por outros campeonatos do mesmo tamanho, vocês vão ver que essa vantagem, casa e fora, ela é mais ou menos nessa proporção. Agora a gente vai dar uma olhada no campeonato nigeriano. Primeira coisa, a gente vê aqui que o Plateau United, esse aqui é o campeonato que está acontecendo em 2024, eles têm 2,85 pontos por jogo. São 12 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Sim, basicamente eles só ganham em casa, eles quase não empatam. O segundo ali também, 2,85 pontos por jogo. Terceiro, 2,69. Quarto, Remo Star com um jogo a menos, 2,83 e 2,54. Assim, basicamente aproveitamento. Se você vai jogar em casa, é quase 100% de certeza que você vai ganhar. E a gente olha aqui o Heartland, que é o pior mandante, tem 1,46 ponto por jogo. Então, assim, é um aproveitamento surreal dos mandantes. E agora vamos ver como que é esses times jogando fora de casa. O Enyimba, ele é o melhor visitante e ele tem somente 0,85 pontos por jogo. Ele tem 13 partidas disputadas, somente 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. O segundo melhor visitante só tem 2 vitórias fora de casa. E tem um monte de time aqui com 0 vitórias fora de casa. O pior visitante, ele tem 1 empate e 12 derrotas. Comparando aqui novamente com o Brasileirão, é um negócio surreal, porque a maioria aqui dos times visitantes tem 1 ponto alguma coisa por jogo como visitante. E aqui, nem o primeiro lugar como visitante consegue 1 ponto por jogo na média. Então assim, é um negócio surreal. Basicamente, se você vai apostar num time nigeriano, ele vai jogar em casa, você com certeza vai ter uma odd muito esmagada. O que acontece assim, chama muito nossa atenção, é um time final de tabela, sei lá, vou pegar o vice-lanterna e vai jogar em casa com o líder do campeonato. Você vai ver esse vice-lanterna como favorito para bater o líder em casa, porque em casa, basicamente, quase ninguém perde, é muito difícil. Agora, por quê? E eu fui dar uma pesquisada aqui na internet, eu achei um artigo de 2010, ele traz alguns números que eu vou abrir ele aqui e a gente vai ver que ele não mudou basicamente nada. 14 anos depois, as tabelas são as mesmas. Então eu vou abrir aqui um artigo do The Guardian, ele vai estar em português, ele está em inglês, mas eu vou dar uma traduzida. E aqui ele abre com o título, né? Perguntando por que a Nigéria é o campeonato mais difícil para você conseguir uma vitória fora de casa. Na última temporada, 10 dos 20 times nigerianos terminaram o campeonato invicto em casa. E nenhum time desse campeonato conseguiu mais de 3 vitórias fora de casa. Esses números aqui que eu estou trazendo, eles são piores do que o de 2024. Parece que houve uma pequena melhora em relação a isso, mas assim ainda é um negócio muito fora do comum. E aqui ele traz alguns motivos, né? E eu vou trazer algumas coisas que me chamaram a atenção. Talvez eu traduza e coloque aqui no vídeo, no canto para vocês. A Federação Nigeriana não paga os salários dos árbitros. Como é que é a remuneração do árbitro? O time mandante fica responsável por fazer esse pagamento, que não era um valor fixo,
E o que que acontecia? O árbitro se sentia coagido porque o time mandante ele vai dar um pagamento conforme a performance do árbitro. Então o árbitro, se ele dá uma colaborada com o time mandante, ele vai receber mais. Se ele não dá aquele apito amigo, talvez ele não receba ou ele receba menos. Outro problema aqui, violência, né? Então, alguns casos aqui de invasão de campo, que o árbitro foi coagido, teve violência, muita pressão dos jogadores, do time mandante, dos torcedores do time mandante. Outra coisa aqui que eu achei interessante, a gente fica até sem entender, é que, pelo menos quando o artigo foi escrito, há alguns estádios, há alguns mandantes que nem as próprias emissoras de televisão vão cobrir esse time, porque elas acham que o estádio é um pouco hostil demais. Então, se nem a emissora de TV acha interessante ir lá fazer a gravação, imagina se o árbitro não coopera com esse time e não dá um pênalti lá pelos 90 minutos se o time estiver empatando ou perdendo, ou talvez uma expulsão ali no meio do caminho. É assim um nível assim, de corrupção elevadíssimo. Você acha que o Brasil é corrupto aqui, então... Quando a gente abre a Nigéria, é um negócio assim surreal, mas parece que de 2010 para cá houve uma pequena melhora. Então você já consegue achar lives, alguma coisa. Agora com todo mundo com celular fica mais fácil você fazer uma gravação, se tiver alguma coisa esquisita. Não sei, eu imagino que agora a federação seja responsável pelo pagamento dos árbitros e não os times mandantes. Isso aqui é uma bizarrice sem tamanho. E é isso. Então quando você for apostar no campeonato nigeriano, cuidado, porque você sabe que pode rolar alguma coisa um pouquinho esquisita ali para o mandante ganhar. Como é data FIFA, talvez não tenha nenhum campeonato da Nigéria rolando agora, ó. Senão eu ia trazer aqui as odds e vocês vão ver que é muito esmagada. A maior odd de mandante que você vai achar aqui é 1,83, o resto é lá para baixo. E não importa se é o Lanterna jogando com o líder. O Lanterna vai ser o favorito em casa. E essa aqui é uma curiosidade bem interessante. Eu acho que o campeonato, nesse sentido de vantagem mandante e visitante, é o que mais me chama a atenção de todos que a gente já viu aqui. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas.